Então, oficialmente, começando agora aqui, boa noite, né? Quero hoje trazer para vocês um pouco de embasamento sobre o que que é a coerência, né? Por que que eu falo tanto disso, né? Da gente praticar e respirar no coração é uma forma de estimular a prática da coerência, né? Aqui é só uma apresentaçãozinha rápida sobre mim, mas acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou terapeuta há mais de 18 anos, sou mentora HeartMath, já fui executiva de marketing, de publicidade, sou casada com o Eduardo, sou mãe da Ana. Aí aqui esse aquariana, reikiana, é vegetariana, é só para situar o tipo de pessoa com quem vocês estão lidando, né? Mas o que importa aqui é que a missão que eu abracei foi de inspirar esse novo estilo de vida, mais baseado nas qualidades do coração, um estilo de vida mais leve, mais coerente mesmo. Mas esse encontro não é sobre mim, né? Ele é sobre essa pessoa que mais importa no mundo. E essa pessoa que mais importa no mundo, é importante que a gente traga luz sobre ela. E essa pessoa sempre sou eu, ou seja, você tem que olhar para você e falar: sou eu, a pessoa mais importante do mundo. É essa a pessoa que vai fazer diferença, né? Então, você trazer para o seu coração essa certeza de que é com você mesmo que você tem que lidar, né? E essa fotografia aqui, ela mostra onde que está a conexão da pessoa mais importante do mundo, né? Ela está aqui no coração. E só que antes de continuar falando aqui, eu quero convidar vocês para a gente realmente sentir a coerência, né? Então, a gente sempre quando vem para um encontro, a gente vem para alimentar a mente, né? E às vezes a gente sai com a alma nutrida também, mas a gente trabalha muito na mente. E o trabalho da coerência é permitir que a mente funcione melhor, mas para isso a gente tem que sair dela, né? Então, o convite é para sentir, né? Então, é esse o convite: sair da mente que pensa e vir para o coração que sente, né? Essa é uma das frases que eu mais gosto, né? E aqui eu vou deixar para vocês entenderem o que que é a prática da coerência de uma forma bem simples. Essa é a receita, né? Do passo a passo. É um passo único. E é esse passo que eu quero te inspirar a levar para a sua vida, né? Então, primeiro eu vou alimentar aqui um pouquinho a mente, sim, só para você, na hora de praticar, não pensar, que é a prática da coerência, ela é simples. Você vai trazer a atenção para a área do seu coração, para o seu peito. Você vai pôr toda a sua atenção aqui. E daí, como a gente sabe que o coração não respira, a gente imagina que essa respiração pode fluir para dentro e para fora do coração, um pouco mais lenta e profundamente que o normal. Quando você faz isso, trazendo a sua atenção, vem toda a tua energia para onde você traz a atenção. E quando você faz, como eu estou fazendo ali na foto, você coloca a sua mão, você, onde põe a mão, você leva naturalmente a energia. E o ritmo é o mesmo ritmo de inspirar e de expirar de forma confortável. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer, né? Aqui na respiração focada no coração, que eu chamo de respira no coração, que fica mais simples para a gente fazer, né? Então, agora é um convite para a gente praticar. Então, vamos lá fazer a nossa prática juntas. Então, e mais um detalhe importante, que eu não quero esquecer disso aqui. É, essa prática, ela pode ser feita de olhos abertos. E para você trazer ela para a sua rotina, é importante que você tente fazer com os olhos abertos. O que que acontece? Quando você fecha os olhos, você vai mergulhar mais profundamente no seu sentir.
porque você tira um estímulo importante que a gente tem, que é a visão. Então, quando eu fecho os olhos, eu conecto mais com o mundo interno e eu realmente consigo sentir mais profundamente. Mas para eu fazer da coerência uma, um recurso para utilizar na minha rotina, é importante treinar com os olhos abertos também, tá? Porque daí você treina e vai mandando uma informação ali para o teu pilotinho automático, falando assim, ó, dá para respirar assim. Posso funcionar dessa forma. E se eu posso funcionar dessa forma, eu posso encontrar esse outro ritmo para a minha vida, que é o que a gente, esse é o começo de um treino de coerência, tá? Então eu vou convidar vocês com esse desafio da gente praticar de olhos abertos. Pode ser? Depois a gente vai ter uma prática mais longa, que vocês vão poder fechar os olhos e desconectar. Mas é um convite para a gente começar fazendo essa prática com os olhos abertos, tá? Então vamos lá. Traga a sua atenção para o seu coração e imagina que o ar possa fluir para dentro e para fora do seu coração. Inspira mais lenta e profundamente que o normal, num ritmo que seja confortável para você. Inspira, sente seu coração e expira, sentindo seu coração. Eu vou deixar você praticando por 1 minuto e depois a gente vai conversar como foi a sua experiência, tá? Tentando fazer de olhos abertos nesse ritmo. Inspira, sente teu coração e expira. Tá buscando esse ritmo lento, confortável, talvez em 4, 5 tempos para inspirar e o mesmo ritmo de expirar. E essa foi uma prática bem rapidinha de coerência cardíaca, né? Então, esse é o jeito mais simples, mais prático de você trazer a coerência para a sua rotina, para você praticar a qualquer momento. Mas o que que é a coerência, né? Esse estado de funcionamento ideal do teu organismo, de você como um todo, onde o seu coração, sua mente, as suas emoções ficam alinhadas e sincronizadas. Então, isso é a coerência, né? E ela traduz esse estado assim de harmonia, de conexão, de estabilidade. Mas principalmente, aqui é um ponto que eu gosto muito de trabalhar, que é o uso eficiente da energia. Porque a gente vive num mundo onde a gente está desgastado o tempo inteiro. Tá todo mundo estressado, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo com algum desequilíbrio na saúde física, mental, emocional. Tá todo mundo assim, parece que o mundo tem dias que o mundo atropela, né? E essa essa prática, ela permite a gente trabalhar nesse ponto que é junto com a parte espiritual, o que eu mais gosto de trabalhar, que é essa gestão eficiente da sua energia pessoal, né?
E porque a coerência é esse estado da coordenação energética, da estabilidade, né? Vamos dizer assim, a gente coloca em sintonia, em funcionamento harmônico, o sistema cardiovascular, o imunológico, o hormonal e o sistema nervoso. Eles trabalham em colaboração, de forma coerente, né? Por que que acontece? Quando eu inspiro mais lenta e profundamente que o normal e expiro mais lenta e profundamente que o normal, eu vou mandando a mesma mensagem para o meu sistema nervoso, que é o do estresse, que acelera, que é o simpático, e ao mesmo tempo eu também alimento aquele sistema nervoso que me desacelera, que é o parasimpático. Eu começo a entrar em equilíbrio dentro de mim. Eu tiro o meu cérebro da luta e da fuga, do estresse, e trago para um lugar onde a gente consegue funcionar de uma forma mais equilibrada. Se você estiver muito estressado, você pode sentir um estado de relaxamento, mas a ideia não é um estado de relaxamento. É um estado de calma, mas é um estado que você também está pronto para ação. Então, chama de calma ativa, né? E o convite e a simplicidade da coerência é porque isso tudo aqui é automático, né? O seu coração bate, você respira. São funções automáticas que seu corpo está executando e você não pensa. Mas você é o único ser nesse planeta que é capaz de controlar a sua respiração. E através da sua respiração, você também acalma o teu coração, você sincroniza seu coração. E ainda tem mais uma coisa que a gente consegue fazer, que é intencionar uma emoção, mas essa é uma outra etapa que eu falo no outro momento. Então você pode trazer intenção você tem essa capacidade de fazer essa sincronia porque você deseja. Então esse é um grande superpoder que a gente tem, né? E ela é uma prática muito simples, que parece que não faz, né? Ah, tão simples, será que funciona? Funciona sim. Então, a partir, tem muito embasamento científico, né? Que num outro momento eu posso trazer para vocês também. A partir de 2 minutos dessa prática, a gente já consegue fazer mudanças reais na fisiologia, tá? E para que que ela serve? Então, primeiro, para te tirar do luta e fuga, então ela já neutraliza a sua reação emocional. Então, se você não está no luta e fuga, você não precisa responder de imediato com aquela resposta que está pronta, que é o seu piloto automático comandando, né? Ele fala, você já está acostumada, nessa situação você reage assim. Então, você fica nesse processo infinito de sempre reagir igual e o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas se você não está satisfeito com os resultados que você tem, você precisa mudar. Agora, como mudar se eu estou com o meu piloto automático me guiando o tempo inteiro? Né? Então, essa é a questão. Então, essa prática, pelo menos esses 2 minutinhos, já me tira desse estado de reatividade e me coloca com a possibilidade de uma escolha, de uma outra postura, né? E ela acaba reduzindo o impacto do estresse, porque tirou, né, dessa reatividade do estresse. Essa parte é fundamental para mim, né, no trabalho, como eu vejo ele na rotina, que ela ajuda a conter gastos desnecessários de energia. Então, se você vive estressada, se você vive cansada, se você não vê a hora de ter férias, se você não vê a hora de chegar em casa, de dormir, de fazer qualquer outra coisa, ou se você quer logo se enfiar numa comida bem gordurosa para poder repor a energia, né? Assim, preciso de algo que me nutra, é porque você está perdendo energia desnecessariamente. E isso é o nosso normal da nossa vida. E vai diminuir a intensidade das suas reações, porque te põe numa possibilidade de ter mais controle sobre o que está acontecendo, né? Porque dá o espaço para o teu cérebro
fazer o que ele sabe fazer de melhor, né. E tem a opção também de ativar aqui uma emoção, que é o terceiro passo, que a gente vai fazer com a próxima prática, né. Então esses passos são bem simples. Sai do mundo externo e vem para o mundo interno, né, traz a atenção para o coração, respira focado no coração. E a terceira etapa é quando a gente ativa uma emoção. Então, vocês já praticaram isso aqui inúmeras vezes comigo, né? Que eu convido a ativar uma qualidade do coração, né? Que essa etapa também só o ser humano faz, que é escolher como quer se sentir. E como que eu escolho como eu quero me sentir? Buscando na minha memória uma emoção que já seja conhecida por mim, né? Para que eu possa, quando eu me lembro, ativar essa energia que está contida na memória. Do mesmo jeito que eu posso acessar um trauma, que eu posso acessar uma emoção negativa, que quando eu conto para vocês de uma situação onde eu fiquei nervosa e eu fico nervosa de novo, quando eu lembro de uma situação onde eu estava feliz, que eu estava me sentindo super grata por aquele momento, eu estava assim sentindo acolhida, ou que eu estava me sentindo parte de alguma coisa maior, ou que eu estava me sentindo feliz, né? Eu também vou me conectar com essa energia. Então, esse é um mecanismo que o nosso cérebro tem, nos permite. E o nosso cérebro, ele é muito interessante, porque quando eu conto uma história, o cérebro não sabe que eu estou falando do passado. Ele revive aquela história, porque ele aciona aquela memória e ele permite que você sinta de novo. Por isso que ficar falando de algo que você não quer mais não é uma boa ideia, porque você está reforçando esse padrão e esse mecanismo e essa memória em você, né? E aqui tem, né, o que eu realmente gosto, né? Ó, eu gosto desses coraçõezinhos assim sendo carregados, né? Esse daqui eu queria que fosse rápido assim, né? Pra gente ir aqui, ó, pra gente ir do 0 ao 100, né? Essa é a ideia da renovação da energia, né? De quando a gente faz esses momentos de pausa, a recarga da bateria interna que a gente está fazendo, né? Eh, e a gente consegue, mesmo quando eu estou praticando, eu posso estar praticando aqui conversando com vocês. Eu já treinei meu corpo, já está no meu piloto automático, meu corpo já sabe quando eu estou precisando e eu automaticamente, se eu percebo que vai acontecer alguma coisa que vai me desgastar, eu já percebi que minha respiração muda, porque é uma forma de eu já ir preparada. Então eu já trago a respiração para o coração. Se eu tenho que responder a alguém, né, tipo uma mensagem ali que tá mais desafiadora, mas eu preciso responder com muita compostura, com elegância. Respira antes, para, pensa, escolhe as palavras, depois responde, né? Assim, para não dar conflito. Se eu tenho que fazer uma ligação, ou mesmo vou entrar numa conversa com que eu já sei que vai exigir mais de mim, né? Então, eu trago essa ideia de que a coerência não é só uma prática, ela é um modo de viver, então, que eu trago como estilo de vida coerente, né? Mais leve, mas coerente. E que a gente pode praticar a qualquer momento, como as pausas que eu sempre falo, né? Quem me conhece lá do Instagram sabe que eu sempre falo das pausas, que a gente precisa recarregar a bateria interna. E é aqui que está essa ideia, né, de recarregar, realmente da gente fazer a gestão da nossa energia pessoal, né? Porque cuidar de você não é um luxo, né? É uma base para você viver melhor, para você amar melhor o outro, porque você não dá o que você não tem, e também para contribuir para um mundo melhor,
né? Que a gente reclama que tá tudo uma loucura, mas qual é a nossa contribuição para que esse mundo seja diferente, né? Nós somos parte desse todo. E se cada um fizer um pouquinho melhor aquilo que pode fazer, a gente começa a ter uma pequena mudança, podendo trazer mais do que a gente quer para o mundo, né? Aquela frase do Gandhi, né? Que nos inspira a ser a transformação que a gente quer ver no mundo, né? O ser depende de cada um, né? E vamos voltar aqui. Então, essa é a parte que eu queria trazer aqui para vocês, assim, hoje de uma inspiração. Depois eu falo aqui dessa. Ah, não, não é aqui. É aqui. De uma inspiração para a gente entender, assim, o que que é essa coerência que eu falo tanto, o que que é esse respira no coração, né? Então, eu quis trazer para vocês essa visão geral do que é, para vocês entenderem por que que eu gosto tanto, né? Tem muita ciência por trás, e daí é realmente bem gostoso de ensinar, de estudar, mas daí a gente precisa de um outro espaço, né? Para fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, mais pedagógica, ou melhor, andragógica, porque nós não somos crianças, né? E conseguir passar por todas as etapas e explicar também essa parte da fisiologia que é bem legal de entender, né, o porquê. A Deb já viu, né, lá na mentoria, mas aqui eu trouxe de um jeito um pouco mais prático, né, Deb? Você achou que ficou bem explicado? Você que já conhece o conteúdo? Ficou sim. Eu recomendo essa mentoria para todo mundo. É bem legal, né? Mas Sim. aqui, diga. Foi assim, me ajudou com os desafios que a gente conversou e foi assim sensacional. Ai, que bom, Deb. Então, porque hoje eu queria trazer para vocês uma oportunidade da gente fazer um trabalho diferente, né? Um workshop que eu já falei para algumas de vocês, que eu já fiz esse tipo de workshop no passado, a Girlene já participou de um deles, né? E eu reestruturei ele, né? Porque o que eu tenho visto muito, tem chegado muito para mim, e por isso eu reestruturei e adequei ao momento exato que a gente está agora. A gente tem muitos desejos e a vida está passando muito rápido, né? A gente já passou metade do ano, já está na metade do mês, já passou metade do mês, e daqui a pouco já é o final do ano, né? E eu falei para vocês outro dia que eu parei antes de viajar de férias, e nas férias eu encontrei a Dirlene lá em Recife, perto de Recife, né? Lá em Porto de Galinhas. É, porque eu falei, nossa, eu fiz tanta coisa, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? Poxa vida, comecei a olhar para as coisas como elas tinham sido e falei, não, peraí. Eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa, o que que eu fiz? E daí eu fui dar uma olhada e fui entender como é que estava, como é que estava o meu momento. E quando eu fiz isso e olhei para várias áreas da minha vida, eu fiquei feliz, porque eu vi que eu consegui fazer várias coisas, mas eu não fiz tudo o que eu queria. E foi um momento assim que eu pude reavaliar várias questões, entendeu a importância de algumas coisas, como eu estava olhando para elas no ano passado, quando eu fiz meu planejamento desse ano, e como eu estou olhando para elas e para outras agora. E o que que faz sentido a partir de agora?
né? Porque se eu ficar olhando para aquilo que eu não fiz, eu coloco a minha mente numa sensação de escassez, numa sensação de falta, numa sensação de que eu não deu conta, de que tá difícil, e eu vou entrar num looping que não é construtivo, né? E eu tenho muita coisa para fazer, eu quero fazer, eu quero ter energia para fazer, eu quero ter alegria para fazer. Então, como que eu busco essa energia, né? É olhando para o que deu certo, é olhando para o que está dando certo e entender o que eu preciso corrigir e o que eu preciso abrir mão também. E tinham coisas que estavam ali que talvez não fosse o momento, talvez não fossem tão importantes quanto eu pensava que elas seriam. Tem coisas que vão tomando outros rumos, né? E se eu continuar apegada àquilo, eu vou ficar num sentimento que não vai ser legal para mim, né? E da onde eu tiro energia para continuar? E também você pode ter uma outra pergunta na tua cabeça. O que que eu quero? Para onde que eu quero ir? Mas a partir de agora, né? Porque a Márcia, adolescente, queria uma coisa, a Márcia de 30 anos queria outra coisa, a Márcia de 40 queria outra coisa, a Márcia de 50 quer outra, né? Eu já não tenho mais algumas necessidades que eu tinha e eu tenho outras, e tenho outras possibilidades que eu não tinha. Então, olhando para tudo isso, eu refiz, daí nas minhas férias eu escrevi tudo, fiz aquele plano que eu mostrei outro dia aqui para vocês, a estrutura dele. E daí eu fui para minhas férias com isso na minha cabeça e falei, não, eu preciso levar essas ferramentas para quem quiser fazer isso também, para trazer paz, sabe? Ou para trazer perspectiva, ou realmente para botar as coisas no lugar. Porque como eu faço isso já há muito tempo comigo, isso para mim já é fluido, né? Mas nem todo mundo faz isso, nem todo mundo está acostumado a olhar para a sua própria vida e colocar em perspectiva, né? É, e entender que existe uma quantidade de energia que precisa ser alocada para cada coisa. E que às vezes a gente tem lugares na nossa vida que estão impedindo a gente de andar. E a gente, enquanto não mexer nisso, a gente também não vai andar. Vai continuar correndo atrás do rabo. Vai ficar ali, ó. Vai ficar ali. E esse é um processo de desgaste muito grande, né? Na metodologia do HeartMath, a gente usa um termo que é o desgaste e outro que é a renovação de energia, né? Então, eu não falo em emoções que são negativas ou emoções positivas. Eu falo no que drena, no que desgasta e no que nutre, no que eleva, do que renova. E o trabalho que eu faço, o foco que eu dou para o meu trabalho com as ferramentas do HeartMath e com as outras ferramentas que eu trabalho também, que eu trabalho com a psicologia positiva e todo o mundo mais assim espiritual, que traz mais leveza também para a vida, eu vou associando todos esses recursos para entender como é que eu me nutro, porque como desgastar todo mundo já sabe, né? Como você vive nesse processo de sofrer pelas coisas ou de viver irritado, com raiva, com medo, frustrado, com tédio, enfim. Isso já acontece e você já tem um mecanismo que faz isso acontecer. E quando a gente olha para isso da forma correta, sem julgamento, a gente vê que tem padrões que se repetem. E aí existem formas de lidar com isso, né? Mas por outro lado, o que que me recarrega? O que que me faz ter energia e conseguir pôr foco para realizar aquilo que eu quero, né? E por causa dessas questões
eu vivo tendo que ajustar esse meu foco para recarregar minha energia, porque eu tenho um dos meus pontos que eu tenho que estar sempre olhando é que eu sou tão apaixonada pelo meu trabalho que eu tendo a ser workaholic. E daí chega uma hora que eu canso, né? Então isso não é bom. Então eu gosto tanto do que eu faço que eu vou fazendo até a hora que eu falo, meu Deus, estou esgotada. Tá errado? Não tá? Né? Então, assim, eu vivo tendo que me cuidar e desenvolver formas de lidar com isso, senão eu vou cair nisso. É, é já a história da minha vida, né? Então, tem muitos recursos que eu fui estudando e entendendo esses mecanismos do estresse, porque eu não tenho tendência a ser ansiosa, mas é o normal, as pessoas têm tendência a ser ansiosa e daí piora, né? Porque ainda entra num desgaste maior, né? Ou talvez se eu sentisse mais ansiedade, eu tivesse uma defesa antes, uma barreira aí antes, porque eu não ia gostar e já ia me segurar até um pouquinho antes, né? Então, cada um tem suas particularidades, né? E para trabalhar, para trazer uma oportunidade de trabalhar isso com vocês, que eu pus aqui. Não, como é que é? Aqui. Que eu desenvolvi, né, esse, esse workshop para a gente poder colocar a mão na massa e fazer um plano a partir dele, né? E o nome desse workshop não podia ser muito diferente disso, partindo de mim, né? Eu trabalhei ele como um mapa do coração, que é para a gente olhar, revisar mesmo esse momento da vida, né? E realinhar uma direção. Para onde que você quer ir, né? E eu trabalhei ele com algumas ferramentas, e a primeira ferramenta é uma roda da vida diferente, porque eu vou avaliar, né, conduzir vocês para avaliar essa questão da coerência na vida, da leveza, como é que estão algumas áreas e o que pode melhorar nisso. E também uma forma da gente olhar e entender o que está me impedindo de seguir, né? Então, assim, o que está me travando mesmo, para entender o que precisa mudar. A gente não vai mudar 15 coisas, mas talvez algumas coisas muito específicas possam, ajudar a isso fluir, né? E daí a gente trabalha uma técnica do HeartMath que a Deb já fez, que a Dilene já fez também, que é o Heart Mapping, mas eu conduzo ele de uma forma diferente, né, do que vocês já fizeram, que eu conduzo ele trabalhando muito com a intuição. Então, esse é um processo mais longo dentro do workshop, porque realmente é um momento de acessar, então, conduzi-las nesse processo para buscar lá dentro as respostas. Porque uma coisa é entender o que que a mente traz. E quando a minha mente traz, ela me traz uma lista gigante, no meu caso. Não sei como é o caso de vocês. Quando eu acesso o coração, às vezes vem coisas que estão aqui e às vezes não. Às vezes vem inovações ali. E isso é muito interessante. Depois a gente trabalha nessa integração e eu desenvolvi também um plano para vocês escreverem, juntando essas duas coisas, para que você possa olhar e falar: nossa, agora eu já sei para onde eu vou direcionar a minha energia. Eu já entendi que tem coisas aqui que estavam só, vamos dizer assim, ocupando espaço, mas não são necessariamente o que eu preciso, ou o que eu quero, ou já deu, né? Já foi o momento disso, porque algumas coisas precisam também, já acabou o prazo de validade daquilo na nossa vida,
e já pode abrir espaço para alguma outra coisa que faça mais sentido, né? Então, a ideia é trabalhar isso com vocês num encontro de 3 horas, porque é trabalhar mesmo. Vocês vão trabalhar muito mais do que eu. Eu vou guiá-las, vocês é que vão trabalhar. Eu já trabalhei isso, né? E aqui eu quis colocar isso porque esse é uma outra questão que é muito recorrente no trabalho que eu faço. A maioria de vocês tem muito conhecimento. Todas as mulheres que chegam para mim já estudaram muito, já fizeram um monte de cursos, têm muito conhecimento, são muito inteligentes, são muito preparadas e eu admiro cada uma. Mas como é que põe tudo isso na vida, em prática? E essa é eu acho que essa é uma das habilidades que eu trago comigo, né? Talvez um dos talentos que eu tenho, de ajudar a colocar na vida, olhar para isso e colocar na vida. Então, esse é o perfil mais predominante nas pessoas com quem eu trabalho, com as mulheres e com os homens também que eu trabalho. São todas pessoas muito preparadas, muito cultas, muito inteligentes, e eu me orgulho muito de ajudar a guiar esses corações, né? E uma coisa que é muito comum em todos nós é o piloto automático que guia, né? A gente está ali vivendo um dia depois do outro, mas e daí? O que é que dá sentido para tudo isso? O que que me faz levantar feliz todos os dias porque eu estou fazendo um pouquinho do que eu quero para chegar no lugar aonde eu desejo, né? Então, eu estou trabalhando aqui na construção da minha vida mesmo. Ou que é assim, essa ferramenta, esse workshop é maravilhoso para quem está querendo mudar alguma coisa na vida, né? Também, um momento de transição, como eu passei, né, o ano passado para esse ano, o ninho que se esvaziou. É um momento de transição. Eu precisei me preparar para isso. Tem algumas pessoas que fazem transição de carreira, outras pessoas estão saindo de um relacionamento. Tem muitas coisas que fazem assim, a vida como ela é, não vai mais ser daqui para frente, porque algo acontece e muda, né? Então, isso é um momento de transição. E também esses setênios, né? Os meus 49 foram um momento de, meu Deus, e agora? Daqui para frente, parecia que tudo tinha que mudar, e mudou. Foi muito bom, que mudou mesmo. Então, a gente tem esses momentos de transição assim na vida, né? Para a gente viver com mais propósito. E aqui é o que sempre me perguntam, né? Então tá, então como é que faz para participar? Normalmente eu faço esses encontros com vocês e as aulas e tudo, e né, faço gratuito, mas esse é um trabalho e que eu vou convidar mais pessoas também, né? Meus outros clientes, pessoas, enfim, ou de outros lugares, mas eu estou trazendo primeiro para vocês. E o workshop como um todo, o valor dele é 97, mas para vocês que são da minha comunidade, eu quero oferecer por um valor menor, né? Diferente. Para quem se inscrever até sábado, eu consigo manter esse valor. Eu vou colocar lá no Hotmart para vocês poderem acessar depois. E também porque tem, né? Tem PDF, tem depois um áudio com a prática guiada de coerência, né? E eu tive duas alunas de workshops passados que disseram que a cada 3 meses voltavam para fazer o workshop, porque estava gravado, né, para reavaliar. Uma delas diz que volta a cada 3 meses para refazer e reavaliar os planos dela, e a outra me contou uma vez que voltou e que foi incrível, porque ela
ela falou assim que tipo, teve uma mudança importante na vida e ela estava se sentindo perdida. Daí lembrou do workshop, voltou lá, refez tudo e entendeu para onde que ela tinha que ir naquele momento, né? Então ela falou: Nossa, que bom que eu tinha isso, né, para fazer aqui sozinha de noite. E foi o que, o que ela me contou, né? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês antes da gente partir para a próxima prática, né? E é um convite também para trazer esse estilo de vida coerente para a vida de vocês, inclusive para o planejamento da vida de vocês, né? E depois desse workshop, eu considero ele vamos dizer assim, ele tem começo, meio e fim. Ele resolve uma série de questões. Mas para quem quiser fazer a mentoria comigo, eu fiz um projeto diferente que não é necessariamente uma mentoria, eu chamei de jornada. E daí, esse é o primeiro passo da jornada. Qualquer pessoa que queira fazer, seguir com o meu acompanhamento, esse é o primeiro passo. Depois, eu desenvolvi outros 9 passos, onde a gente vai ter 5 encontros, em grupo, onde a gente vou trabalhar daí teoria, aprofundar a teoria, explicar toda a questão de conceitos e trazer mais exemplos e fazer as práticas, ensinar a como praticar. E na semana seguinte é um encontro só seu, daí é um atendimento individual com cada uma. Aí eu vou conseguir pegar esse plano aí e ajudar você a praticar, colocar, implementar ele na tua vida, porque eu vou estar te acompanhando, né? E vou colocar ferramentas para a gente acompanhar, tarefas para você ir fazendo, porque daí a gente vai realmente trabalhando na sua demanda e não na demanda do grupo. No grupo a gente trabalha o que é do grupo e o que é comum, né? Então, assim, conteúdo, práticas, trocas, né? Essa parte assim, mas o que é seu, olhar para o seu detalhe, por que que não está fluindo isso, como é que faz aquilo, ou você trazer uma situação muito particular tua, a gente trabalha daí individualmente, só eu e você, na sessão, como se você fosse minha mentorada individual, mas a gente vai estar trabalhando também com a energia do grupo, que é maravilhosa. O grupo também se apoia, né? Mas as questões muito pessoais a gente não consegue trabalhar no grupo. Eu não consigo acompanhar a implementação de cada uma num grupo. Mas eu quero fazer a implementação para quem quiser dessa forma. Então, daí vão ser 9 mais 9 semanas comigo começando na segunda semana de agosto, né? Então, do workshop até esse início, para quem depois, né, quiser fazer, eu vou antecipar o perfil via de forças de caráter. Quem já fez vai me passar, quem não fez vai fazer, porque daí eu vou fazer uma devolutiva inicial e esse é um presente. Esse nem está nesses passos da jornada, para a gente também trabalhar suas forças já antes de começar a jornada, a gente já começar a trabalhar para entender da onde que você tira energia para fazer as coisas, né? Então, assim, eu consigo ajudar a mapear bastante sutileza individual, né? Então, é esse que é o projeto do meu coração, que eu quis trazer primeiro para vocês, porque eu não quero trabalhar com muitas pessoas e também não quero trabalhar com muitas pessoas estranhas, né? Vamos dizer assim, podem ser pessoas que eu não conheço, mas eu quero pessoas que tenham essa energia. Então, isso é muito importante, porque eu quero que o grupo seja muito potente junto, como eu sinto com as pessoas que eu já conheço, né? Então, pronto, falei já muito. Agora eu quero
deixar aqui para vocês. O que que vocês acharam? Foi interessante? Não é interessante? Ficaram dúvidas? Que daí eu vou fechar isso para a gente fazer a nossa meditação. Bom, então quietinhas aí. Achou interessante, Maria do Carmo? Se tem vontade de fazer, Deb, aí eu vou poder cuidar de você direito, né? Que eu tenho certeza que se eu ensinar para vocês um monte de teoria, vocês vão ficar, nossa, vão achar muito legal. Mas se vocês não conseguirem praticar, é só mais um conhecimento que vocês adquiriram. E, e aí eu não fico satisfeita, eu não fico feliz, vamos dizer assim, quando eu percebo isso, né? Eu faço palestra em empresa, eu faço workshop, eu vou lá, eu ensino, eu dou a aula, as pessoas ficam encantadas, mas aí eu vou embora e falo, tá, mas e daí? Será que isso vai fazer diferença mesmo? Até que ponto faz diferença, né? E essa última empresa que eu fiz, no mês passado, tiveram duas pessoas que depois me mandaram mensagem que estão praticando, de 25. Então tá, tudo bem. De 25 eu consegui aí 10% de impacto, né? Mas eu gosto de muito mais. Eu quero ver isso acontecendo. Então, assim, isso é uma coisa que eu também preciso fazer, porque eu também estou passando conhecimento e tudo, né? Mas isso daqui é mais importante, né? É muito mais importante. Claro que não é para todo mundo, porque não é todo mundo que vai aderir a esse tipo de trabalho, né? Que tá pronto para isso, né? Então, meninas, oi, Simone. Eu estava aqui com a tela da apresentação, não tinha visto você aí. Seja bem-vinda. Então, meninas, depois eu vou passar lá no grupo. Quem quiser se inscrever, eu vou passar mais informações lá, porque várias outras que queriam estar aqui, que me pedem esse workshop, também vão, né, querer saber, porque eu quero fazer ele quinta-feira que vem, para a gente já fazer, porque quem não quiser continuar já tem aí uma visão para o que vem em seguida, mas quem quiser depois continuar a jornada, que daí eu vou explicar ela todos os passos para vocês, também já tem esse material para começar a pensar, e eu já vou começar daí individualmente com cada uma, fazendo esse primeiro trabalho de entender quais são as suas forças para que as forças de caráter, as virtudes, para começar um olhar diferente sobre si, né? Para que aí a gente fique um pouquinho mais afinada entre você com você mesma e eu conhecendo você, né? Com um outro olhar, né? Porque às vezes a gente vai ter que, para algumas que nunca fizeram esse tipo de trabalho, vai ser um despertar, né? Isso também é muito, muito gostoso de fazer. E para outras vai ser um ajuste de olhar, né? E isso é muito gostoso. Mas então vamos lá, fazer a nossa prática. Deb, eu me estendi mais do que eu prometi. Já são 8 horas. Nós vamos lá fazer a nossa prática, então, agora, trazendo a atenção para o coração. Vamos fazer agora uma prática de coerência mais longa. Se você quiser, pode ficar de olhos fechados. Trazer a mão sobre o seu coração e sentir seu coração.
e trazer a respiração, imaginando que o ar possa fluir para dentro e para fora do seu coração. Inspira mais lenta e profundamente que o normal, imaginando que o ar possa fluir para dentro e para fora do coração, num ritmo mais lento, profundo. Vai sentindo o teu coração enquanto você respira mais lenta e profundamente. Vai mantendo esse ritmo de inspirar e de expirar, mais lenta e profundamente, sentindo o coração. E te convido a acionar dentro do seu coração, com uma intenção sincera, uma energia de renovação e de conexão com o seu coração. E no dia de hoje, eu te convido a se conectar com a gentileza que você pode doar, mas principalmente com a gentileza com que você pode se cuidar. Respira, sente teu coração e se conecta com essa emoção, essa gentileza. Talvez um momento em que alguém foi gentil com você e você registrou como, como uma sensação boa no teu coração, para que você traga em você essa energia da gentileza, ou talvez do carinho, também pode ser o carinho de alguém com você, o cuidado de alguém com você, talvez até um sorriso que te fez se sentir bem num momento em que você não esperava. Hoje a prática é para te trazer esse acolhimento e esse bem-estar, para conectar dentro do seu coração essa sensação boa que é receber, receber uma gentileza, um carinho, uma atenção sincera, um cuidado, um ato de bondade, de generosidade, um bom dia, uma mensagem gostosa que chegou num momento que você não estava esperando, de alguém com quem você não se fala há algum tempo. Conecta com essa energia no teu coração e permita-se receber no seu coração esse carinho. E a minha admiração por você, porque você está em busca de algo melhor para você, para quem te cerca.
Você já traz isso no seu coração e você merece receber também. E agora eu te convido a acionar a energia da gratidão. Se conecte com uma razão de agradecer, reconhecendo algo como sendo bom, especial na tua vida. Agradeça. Sinta essa gratidão dentro do teu coração e renove em você essa energia. Perceba que, por mais que alguns dias não sejam perfeitos, sempre tem alguma coisa boa, algo que possa ser valorizado, destacado, reconhecido. Traga para o teu coração a gratidão por essas pequenas ou grandes coisas que acontecem na sua vida. Percebam que as bênçãos existem e que elas estão disponíveis. Mantenha a respiração focada no teu coração e para te nutrir ainda mais, eu trago para o teu coração a intenção de que o amor divino venha nutrir o seu ser a cada inspiração que você fizer no seu coração. Inspira e, ao inspirar, permita que o amor divino, o amor de Deus, daquilo que é sagrado para você, venha fazer parte de você, restaurando a sua energia, sua alegria, seu bem-estar, sua saúde, em todos os níveis do seu ser. Inspira, sente teu coração e permite que esse amor divino venha fazer parte de você. Receba com amor, sabendo que você é merecedora de receber essa energia poderosa no seu coração. Porque a gente só doa o que tem. E que você possa ser um veículo desse amor para que ele chegue até outros corações, das pessoas com quem você convive, de quem você ama. Que o seu coração nutrido, abastecido, seja um coração que leva esse amor junto com você. Inspira, sente teu coração. E ao expirar, agradeça. Agradeça por esse momento na sua vida. Agradeça o seu coração que te trouxe até aqui. E pergunta ao teu coração se ele tem algo para te dizer, te iluminar, te guiar. E mantenha seu coração e a sua mente abertos
para que você sinta, ouça, perceba ou receba algum sinal da resposta que o seu coração quer te dar. As respostas nem sempre são rápidas, mas elas sempre vêm. Mantenha seu coração e sua mente abertos. Respira no coração e se você quiser ter um abraço bem gostoso nessa que é a pessoa mais importante da sua vida, se acolha e se comprometa consigo mesma, estabelecendo uma intenção sincera de voltar a esse lugar no teu coração, sempre que você quiser ou precisar. Você merece. Muito obrigada, queridas. E quem quiser compartilhar como foi essa prática, eu vou gostar muito de saber. Obrigada a você por estar aqui, Maria do Carmo, por estar aí se dedicando a esse autocuidado, né? Esse momento aí para você. Muito bom. Hum. Boa noite. Obrigada pela presença. Ah, Deb, que amor! Uma luz no seu caminho. Que bom. Que essa luz brilhe e não te deixe se confundir, que você saiba se guiar por ela, Obrigada, né? Márcia. Obrigada, obrigada, viu? Obrigada também, Simone, pela presença, né? É muito bom ter vocês aqui. Aí depois eu coloco a gravação lá no grupo. E coloco também a oportunidade para quem quiser fazer o workshop, se inscrever. E aí amanhã eu já vou começar a divulgar também para outras pessoas, se vocês quiserem também convidar alguém, sinta-se à vontade, né? E vai ser uma alegria poder trabalhar com vocês, com quem quiser, né? Então, muito obrigada, boa noite, até a próxima.